Estamos em 2 Reis, capítulo 8. Nós colocamos, vocês vão estranhar porque eu coloquei coisa aqui sobre Elias e nós estamos estudando Eliseu. E de vez em quando Elias e Eliseu, os nomes são parecidos. Acho que às vezes eu estou falando Elias, eu quero falar Eliseu, eu tenho que prestar atenção, porque às vezes eu troco quando estou falando também. Mas eu não troquei não, aqui é Elias mesmo. Desde o início dessa parte sobre Eliseu, que aliás faz um ano que nós estamos caminhando com Eliseu. Então desde o início de Eliseu, nós até assim nessa folha, nesse esboço, você pode ver que o título de todas as aulas que a gente deu sobre Eliseu, o título geral lá em cima é Eliseu termina a missão de Elias. Porque o sentido da vida, do ministério de Eliseu é completar o que começou com Elias. Na verdade, tudo é uma continuação, mas existem continuações mais claras na Bíblia, como entre Moisés e Josué, que Josué claramente foi uma continuação do que Deus começou com Moisés, e Eliseu não podia ser mais claro, né? Como Elias foi embora e deixou o manto dele para Eliseu, então ficou muito evidente essa continuação. Eliseu é diferente de Elias em várias coisas que nós temos visto, mas a missão dele só pode ser realmente entendida se nós entendermos o começo, que foi, ele foi chamado através, Elias recebeu uma ordem de Deus lá no Monte Sinai de chamar Eliseu. Ele chamou Eliseu ficou alguns anos, não sabemos quanto tempo, com Elias, e depois que Elias foi levado ao céu, Eliseu recebeu o dobro, uma porção dobrada do ministério de Elias. Então, antes de focar nisso que está nessa folha, vamos começar a ler aqui na sequência onde nós estamos, 2 Reis 8. Começa no versículo 7, Nós vimos aí no domingo passado o final, da história da Sunamita, porque a Sunamita também teve uma história que começou no capítulo 4, então nós vimos o final da história dela domingo passado. E Eliseu faz parte dessa história, porque Eliseu falou com ela que teria uma fome, mas no restante dessa parte da história, Eliseu nem faz parte, não participou da restauração, das coisas que aconteceram aqui. E até a gente perguntou assim, onde estava Eliseu? Que o mais natural seria que quando a Sunamita voltasse, ela foi instruída pelo profeta a ir para um outro lugar, qualquer um outro lugar, porque haveria uma fome de 7 anos. Ela obedeceu, foi para a terra dos filisteus, ficou lá 7 anos e voltou. E quando ela voltou, ela não tinha mais casa, não tinha mais terra. Então o mais natural teria sido assim, Eliseu, foi você que me deu essa ordem, eu obedeci à voz de Deus, agora eu fiz tudo certinho e perdi tudo. Então foi uma situação que ela poderia ter cobrado de Eliseu. E a gente não sabe por quê, mas ela não achou Eliseu, provavelmente, ou ela não procurou. Mas esse versículo 7, estou comentando isso porque no versículo 7, logo no próximo episódio da história, diz o seguinte, Eliseu foi a Damasco. Então nós não sabemos se foi antes, muitas coisas aqui, eu tenho comentado isso, muitas coisas, na Bíblia inteira, tem situações onde não fala muito especificamente de cronologia, não fala quantos anos, a maioria das histórias tem coisas que fala, tal ano, ele governou tantos anos, tem coisas que tem cronologia exata, mas tem muitas coisas na Bíblia que não tem uma cronologia exata,
E a história de Eliseu é campeã, porque muitas vezes nos episódios não fala o nome do rei de Israel, não fala o nome do rei da Síria, e Eliseu teve um período longo de ministério. Também não sabemos exatamente quantos anos, mas calcula-se em torno de 50 anos que Eliseu estava ativo depois que Elias foi embora, calculando sim pelos reis que ele acompanhou, fazendo uma análise, dá mais ou menos 50 anos. Então ele acompanhou vários reis, tanto de Israel como da Síria. E muitas histórias que já vimos falar, então o rei de Israel. Que rei de Israel? Qual deles, né? E o rei da Síria? Qual deles? Então tem muitas coisas aqui que não tem como colocar uma cronologia exata, ok? Aqui também, quando Eliseu foi para Damasco, ele foi no início dessa fome de 7 anos? Ele foi no fim? Essa história aqui tem sequência com a história anterior? Essas são coisas que a gente não tem como responder definitivamente. Mas, pela sequência, a conclusão mais fácil, mais óbvia seria que Eliseu, assim como ele falou com a mulher sunamita, vai embora que está com fome aqui, pode ser que Eliseu tenha ido para Damasco, mas não dá para confirmar porque Eliseu tem uma missão lá em Damasco. Também não sabemos se Eliseu, quando foi para Damasco, sabia o que ele ia fazer lá. Eliseu sabia um monte de coisas antes de acontecer, então às vezes é difícil a gente imaginar que Eliseu não soubesse, mas não diz, né? Eliseu foi para Damasco, ok? Ele foi para Damasco, agora vai dar o nome do rei, mas isso também não nos ajuda muito, porque tinha muitos reis da Síria que chamava Ben-Hadad, então não dá para saber qual Ben-Hadad é esse aqui. Tinha um Ben-Hadad no tempo de Acabe, que provavelmente não é o mesmo Ben-Hadad aqui. Enfim, então nós temos um rei aqui que chama Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando anunciaram ao rei, o homem de Deus chegou aqui, disse ele a Azael: toma um presente contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. Por intermédio dele, pergunta ao Senhor: sararei eu desta doença? Foi Azael a encontrar-se com ele, com Eliseu, levou um presente, um presentinho, levou uma lembrancinha para Eliseu, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco, um presentinho, né? Eu li num lugar assim que provavelmente os 40 camelos não estavam todos carregados, que isso também é suposição, né? Mas eles têm alguma base, talvez até de estudos históricos, que pode ter sido assim, era bastante coisa, mas se você pensar, 40 camelos carregados, onde Eliseu não morava em palácio nenhum, onde Eliseu ia colocar tudo aquilo, né? Aí o pessoal gosta de especular, eu gosto também, né? Mas são coisas que você não pode... talvez que nessa ocasião, lembra? Naamã levou um presente e Eliseu não quis, lembra? Foi da Síria, né? Naamã indo lá da Síria, foi não só consultar Eliseu, mas foi pedir uma cura, né, de Eliseu. E ele também tinha levado vários camelos, ele tinha ouro e prata, tinha um monte de coisas, e Eliseu não aceitou. Desta vez, não fala nada, se ele aceitou, se ele não aceitou, e aí nós ficamos com a dúvida. Se ele aceitou, o que ele fez com tanta coisa? Aí as pessoas especulam que ele mandou lá para os filhos dos profetas, que sempre estavam passando fome, ou que ele fez alguma coisa assim, mas na verdade nem temos uma prova bíblica que ele aceitou, e se ele aceitou, o que ele fez. Mas voltando para a ideia, 40 camelos, eles também especulam que era um costume da época, assim, fazer, o rei estava fazendo assim, ele estava fazendo uma exibição, né? Aí fez assim, que imagina, 40 camelos, isso na cidade, seja qual for o tamanho da cidade, isso ia fazer
né? Assim, era como fazer um desfile, né? Assim, né? Tem 40 camelos passando aqui, e às vezes cada camelo não tinha tanta coisa assim, mas era mais para mostrar que tem 40 camelos chegando na casa do profeta. Mas enfim, todas essas coisas são meras especulações. Ele foi buscar uma resposta. Na verdade, ele nem foi dizer peça ao profeta para orar para que eu não morra. Ele foi para perguntar se ele ia sarar ou não. Bom, nós vamos hoje fazer um pequeno parênteses para entender o contexto do porquê dessa história. Então hoje nós não vamos entrar em todos os pormenores dessa história, mas para entender o que Eliseu está fazendo na sequência da história de Eliseu. Todas as histórias de curas, de milagres, de coisa assim, agora só tem essa história aqui, que ele tem esse encontro com... Na verdade, ele não se encontra com o rei da Síria, ele vai se encontrar com esse Hazael, que é um enviado do rei da Síria, mas o rei da Síria procura o profeta, e o profeta vai dar uma palavra para esse Hazael, que vai ser o próximo rei da Síria. Então nós precisamos entender onde isso se encaixa. Por que o profeta Eliseu está envolvido na sucessão de reis da Síria? O que Eliseu está fazendo lá? Então nós queremos entender um pouquinho sobre isso, mas eu estou querendo também que vocês vejam assim, o contexto no relato bíblico. Essa história, ela não acontece, também seguindo mais ou menos a sequência dos reis, essa história não acontece no fim da vida de Eliseu, porque Eliseu vai viver até o neto de Jeú, que vai também ser o próximo rei de Israel. Eu sei que se vocês estão acostumados com essa história, vocês vão conseguir acompanhar bem. Se você não conhece essa história, vai fazer um pouquinho de confusão na sua cabeça, mas nós estamos aqui num tempo de Israel em que tinha Acabe e Jezabel. Jezabel está viva ainda nesse momento. Quem é rei de Israel nesse momento? É um filho de Acabe, chamado Jorão. Depois de Jorão, vai subir ao trono, que faz parte da próxima história, o rei chamado Jeú. Jeú, agora eu não me lembro os números de anos de cada um, mas Jeú vai governar por um tanto de tempo, depois o filho de Jeú e depois o neto de Jeú. Eliseu continua até o neto de Jeú. Então Eliseu vai ver muito tempo ainda. Só que pelo menos na sequência cronológica aqui, nós só temos essa história de Hazael. Depois no capítulo 9, o próximo capítulo vai falar sobre como Eliseu mandou, ele não foi pessoalmente, ele mandou ungir Jeú. Depois nós temos silêncio total até quase a morte de Eliseu, que ele vai ter um episódio com esse neto de Jeú, chamado Joás, e ele profetiza umas coisas com Joás, e aí Eliseu morre, mas a história não acabou, porque quando ele é sepultado, acontece mais um milagre, jogam com pressa um defunto em cima do sepulcro de Eliseu, e o defunto levanta, né? Então, mas essa é o final da história de Eliseu. Eu só queria que vocês vissem toda a história de Eliseu, pelo menos na sequência contada na Bíblia. Pode ser que algumas histórias que nós já vimos aconteceram realmente depois, porque a Bíblia não conta necessariamente na sequência histórica, ok? Mas é mais para ter essa ideia. Então, nós terminamos de ver os outros milagres e episódios da vida de Eliseu. Então, agora nós estamos no momento em que Eliseu vai fazer duas coisas, depois vai ter um monte de silêncio. Duas coisas, quais são? Profetizar para Hazael, nessa história aqui, que ele vai ser o próximo rei da Síria. E no capítulo 9, ele vai mandar um filho dos profetas ungir Jeú como rei de Israel. Por que isso é tão significativo? Nós vamos até parar, voltar na história de Elias para entender, porque isso aqui é muito importante. Aliás, é a razão, essas duas coisas que Eliseu faz são
a principal razão de dizer que Eliseu, além da figura que ele viu Elias indo embora e pediu uma porção dobrada e recebeu o manto, tudo aquilo foi significativo, mas além disso, o que foi que mostra que Eliseu completou a missão de Elias? Exatamente esses dois episódios. E é isso que nós vamos recapitular. Eu espero que vocês lembrem, mas eu vou recapitular porque pode ser que não se lembrem. Então nós vamos voltar para 1 Reis 19 para a gente entender como é que é essa história de Azael e Jeú, ok? 1 Reis 19, também não, só vou mostrar para vocês ali, não vamos ficar muito tempo relembrando toda a história de Elias aqui, mas também é importante vocês recordarem do contexto que depois daquele momento fantástico, praticamente sem paralelos na história de Israel, provavelmente é a grande razão porque Elias tem tanto destaque na Bíblia, tão profetizado, é tão citado, né? Ele é citado muitas vezes no Novo Testamento, sendo que Eliseu, que viveu mais tempo, faz mais coisas, é citado uma vez só no Novo Testamento, né? Então, a grande coisa da vida de Elias, sem dúvida nenhuma, foi quando, no capítulo 18, ele orou e Deus mandou fogo do céu para provar que ele era o verdadeiro Deus, que todo mundo lembra daquela história. Aí, no capítulo 19, Jezabel ameaçou Elias com morte, ele fica frustrado. As pessoas falam que ele estava com medo, provavelmente ele estava com medo, porque ele falou para Deus, estão querendo tirar a minha vida, mas ele estava mais frustrado do que com medo. Se você analisa o que ele fala, né, no capítulo 19, com Deus, quando ele tem esse encontro com Deus, ele estava muito frustrado, porque ele disse: Deus, eu fui muito zeloso, eu fiz tudo que o Senhor mandou e a coisa continua igual. Então, por isso que até coloquei aqui, o que Elias, realmente, isso não tem essa relação, eu estou extraindo da história de Elias, o que Elias veio fazer durante a vida dele? Eu coloquei aqui esses 3 pontos aqui em cima, para mostrar, o ministério de Elias estava direcionado, estava focado em quê? O que ele estava procurando fazer? E aqui embaixo eu estou colocando as profecias sobre o Elias que virá nos últimos tempos, tá? Então, para a gente fazer uma relação com Eliseu. Então, o que Elias estava procurando fazer? Ele foi enviado por Deus para trazer juízo, para anunciar o juízo de Deus sobre esse casal, né? Porque quando a gente fala Acabe e Jezabel, a gente fala de Jezabel não só porque ela era esposa de Acabe, mas porque ela era a cabeça por trás de Acabe, né? Então, Acabe e Jezabel é, de certa forma, uma figura mais importante ainda do que Acabe. Então, tinha que trazer juízo sobre a casa de Acabe e Jezabel. Coloquei embaixo aqui, tirar o vírus, porque a gente estudou isso bastante, até paramos, fizemos um parênteses longo, né, quando nós estudamos isso aqui, para mostrar como esse vírus entrou na sequência dos reis de Israel e de Judá também, né? Então, o vírus de Jezabel entrou nos 2 reinos, né? No reino dividido de Israel e de Judá. E a missão de Elias era para pôr fim nisso. Deus é mais ou menos como Jonas, que foi enviado por Deus para falar: vai haver juízo sobre Nínive, porque vocês estão em pecado. Aí quando Deus não fez, Jonas, como é que ele reagiu? Ele falou assim: Deus, eu fiquei de mentiroso, eu quero morrer. O cara viu o maior avivamento numa cidade que nem era do povo de Israel, ele quer morrer. Eu queria estar lá vendo esse avivamento, que até os animais vestiam um pano de saco, tudo. Uma coisa fantástica que aconteceu em Nínive. E Jonas ficou frustrado. Depois de ver fogo cair do céu, Elias fica frustrado.
né? Agora, não pense que isso é simples. Eu estou falando assim, para a gente ver assim, que coisa fantástica, mas não é uma coisa fácil a gente viver a vida e a missão de um profeta. Então, ele chega para Deus: Deus, eu fui muito zeloso, eu coloquei minha vida em perigo, eu fiz tudo que o Senhor mandou, e olha, Jezabel está tão forte que está ameaçando me matar. Não aconteceu nada, não mudou nada, caiu fogo do céu, matamos todos os profetas de Baal e ela continua firme e forte como sempre. Então, aí a gente vê que a preocupação de Elias era por que eles continuam no poder. Então, Elias, ele tem uma missão de mudar, e isso não era uma coisa da cabeça dele, realmente Deus queria fazer. Só que o homem quer as coisas rápido. Moisés saiu lá no Egito, a Bíblia não descreve como ele recebeu, como é que ele entendeu que a missão dele era libertar Israel no início, né, antes daquela sarça ardente. Lá no início ele matou um egípcio, achou que Deus ele era chamado para libertar Israel. Ele foi chamado para libertar Israel, só que ele quis fazer na força dele, ele quis no tempo dele. Moisés teve que esperar 40 anos. Eu vou tentar, eu não, assim, isso está me ocorrendo agora, eu não sei dizer exatamente quanto tempo, mas seria bem interessante a gente pelo menos fazer uma estimativa. Quanto tempo transcorreu entre esse momento aqui de 1 Reis 19, eu mandei vocês abrir, a gente não leu ainda, vamos ler aqui, né? Só a parte em que Deus fala com ele, depois que passa o terremoto, e Deus mostra várias coisas assim no Monte Sinai, mas a parte que eu quero focar aqui é só as instruções que Deus dá para Elias. Versículo 15, 1 Reis 19, 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael rei sobre a Síria. Eu estou querendo mostrar que isso que Deus falou com Elias nesse momento aqui, só está acontecendo nessa história que nós estamos começando a ler hoje. Elias não foi para Damasco, Elias não ungiu Azael, não foi por desobediência, não foi porque ele não fez o que Deus mandou, não era a hora ainda. Então Deus falou com ele, e deve ter passado no mínimo 15 a 20 anos, talvez 20 anos. Eu vou tentar ver se dá para fazer uma comparação, uma análise, mas nós não sabemos exatamente quando aconteceu esse episódio com Elias, então assim, exato a gente não vai descobrir, mas aconteceu alguns anos antes de Elias ser levado embora. Então põe lá, sei lá, uns 5 anos, e agora passou um tempo de Eliseu depois que passou 5 anos, pelo menos uns 10 anos, não sei quantos anos o filho de Acabe reinou, mas vamos colocar pelo menos uns 15 anos. 15 anos, e nem foi com Elias. Então isso que eu queria mostrar. Eliseu veio para completar a missão de Elias. Eliseu, nesse capítulo 8 de 2 Reis, que nós começamos hoje, essa história, é exatamente o cumprimento do que Deus mandou Elias fazer. Josué fez o que Deus mandou Moisés fazer. Salomão construiu o templo que Davi recebeu a visão para fazer. Então, são coisas bem interessantes como Deus faz as coisas, não no tempo e às vezes nem com a pessoa que recebeu a ordem original. Mas continua, versículo 16: e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. Isso vai acontecer no capítulo 9 de 2 Reis. Não aconteceu com Elias também. Bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então, a única coisa, nós falamos isso na época, a única coisa das três, Elias está reclamando com Deus, está falando que nada aconteceu,
que ele veio para fazer, eu não terminei de falar aqui também, ele veio com essas 3 incumbências, Elias, para trazer juízo sobre Acabe e Jezabel, tirar o vírus. Muito relacionado com isso é acabar com o culto a Baal, que foi a Jezabel que trouxe em força, né? Já existia, mas ela institucionalizou, e levar o povo de volta para Deus. Não é só coisa negativa, ele veio para levar o povo de Deus de volta para o verdadeiro Deus, Jeová, ok? Então, quando Elias está reclamando com Deus, está vendo, eu fiz tudo, aconteceu aquela demonstração magnífica de cair fogo do céu, o Senhor trouxe chuva depois que não tinha chovido por 3 anos e meio, mas não mudou nada. Então Deus está falando assim, calma Elias, calma, volte, você está fugindo, pedindo a morte, né, toda essa história aqui, você está querendo cair fora, não vai acontecer nada. Não, Elias, volte. Ele não explica muita coisa, nem para o profeta. Imagina, se não fala os detalhes para Elias, ele vai falar para a gente, né? Ele não explica, ele fala assim, volte lá. Não temos como saber se Elias tinha alguma ideia de que ele não ia fazer essas 2 primeiras coisas, nem sabemos disso. Mas ele recebeu a incumbência das 3 coisas e só fez a terceira, que foi de escolher Eliseu. E foi Eliseu que levou ao cumprimento as outras. Mas qual a importância dessas outras coisas? Por que Deus iria falar com Elias? Elias, você está reclamando comigo? Mas olha, eu vou te falar. Você tem que ungir o próximo rei da Síria e o próximo rei de Israel. E o profeta que vai cumprir o teu encargo no teu lugar. Por quê? Qual a importância desses outros 2 reis? Aí no versículo 17 ele fala o seguinte: quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Bom, esse versículo aqui é muito difícil de entender essa última parte, porque Eliseu nunca levantou a espada contra ninguém. E nem se você colocar como uma coisa mais espiritual, eu já mostrei que Eliseu foi o profeta que nem quando tinha exército de inimigos, não morriam os inimigos com Eliseu. Né? Teve aquele caso que ele mandou fazer um banquete para o exército do inimigo. Né? No outro eles simplesmente fugiram. Eliseu não mandou matar os sírios e também ele não traz juízo, o significado do ministério dele, aparentemente, não é trazer juízo, a não ser exatamente nessa situação que estamos começando a estudar agora. Porque quem realmente vai trazer juízo sobre Acabe e Jezabel é quem? Jeú, esse rei de Israel que ele está mandando ungir. Tem um banho de sangue que vai acontecer. Toda a descendência de Acabe e Jezabel, também Jeú faz isso aqui. Ele coloca todos, nós vamos ver isso vem pela frente, né? Mas ele vai colocar todos os adoradores de Baal dentro do templo de Baal e vai matar todo mundo ali. Então tem um juízo terrível sobre Israel, sobre aqueles que adoram a Baal, que vai acontecer através de Jeú. Mas quem que manda ungir Jeú? Eliseu, cumprindo o que Deus mandou falar com Elias. Então é muito interessante. Azael, o próximo rei da Síria, vai ser um instrumento de Deus durante esse primeiro tempo de Eliseu, que Ben-Hadad, aqueles primeiros reis da Síria, tentaram atacar Israel. Deus não permitiu. Só que agora com Azael vai acontecer muito juízo, muita morte, muito juízo sobre o povo de Israel. Levar o povo de volta para Deus não aconteceu no seu cumprimento real, mas esse é o encargo, esse é o ministério, esse é o clamor da vida de Elias.
Então, talvez depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu só queria mencionar que as profecias que falam da volta, isso aí tudo a gente estudou no tempo que nós estudamos Elias, então não vou nem abrir esses textos de novo, tá? Foi tudo falado, só quero lembrar, Malaquias 4, os últimos 2 versículos do Velho Testamento, ele fala: eis que eu envio Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, ele converterá. O que o profeta Malaquias, o que Deus fez lembrar de Elias? Ele não fez lembrar aspectos de juízo, ele não fez lembrar essas partes negativas, elas existem, são importantes, mas ele fala de algo que na verdade a gente não viu acontecer na vida de Elias. Ele vai voltar para tornar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que, diz o Senhor, eu não venha e fira a terra com maldição. Então, ele está fazendo um trabalho antes do grande e terrível dia do Senhor, que vai ter muita morte, como acontece. São figuras, são simbologias, né? Jeú e Azael representam juízo de Deus. Esse juízo de Deus vem no dia do Senhor. Nosso amado Jesus, nosso doce Jesus, nosso Salvador Jesus, ele vem para ferir a terra, ele vem como rei, ele vem com fogo saindo dos olhos, ele vem com espada saindo da boca. Vai ter muita morte, vai ter muito juízo, vai ser um dia terrível, chamado em toda a Bíblia do terrível dia do Senhor. Mas Deus é longânimo. Então, só deixa eu terminar de mencionar esses pontos aqui. Eu quero falar sobre o ministério de Eliseu antes de chegar a esse ponto. Eliseu foi chamado, se você vê então essa ordem de Deus em 1 Reis 19, Eliseu veio para cumprir o que Elias não fez. O que Elias não fez? Ele não ungiu aqueles 2 reis. Mas o que mais que Elias não fez? Ele não viu o juízo cair sobre Acabe e Jezabel. Ele já tinha ido embora. Ele não viu o culto a Baal realmente julgado. Eliseu viu isso acontecer. Mas Eliseu também demorou muito para acontecer isso. Então só queremos mostrar, isso faz parte do que Deus está fazendo hoje, porque se nós entendemos que Jesus vai voltar, quantos já entenderam isso? Quantos acreditam nisso? Mais ou menos, né? A gente não acredita muito porque a nossa vida não demonstra muito que a gente acredita que Jesus vai voltar. Se você soubesse que Jesus voltaria, mesmo que fosse o ano que vem, você não faria algumas coisas diferentes? Algumas coisinhas diferentes na sua vida? Então a gente não acredita muito, né? Mas estamos começando a acreditar. Temos que falar, temos que deixar a palavra nos exortar. Mas Jesus vai voltar. A descrição da volta de Jesus nos profetas, em 2 Tessalonicenses, no livro de Apocalipse, tem muitas descrições da volta de Jesus, quase todas falando de juízo, de sangue, de muito juízo sobre as pessoas que estão praticando o pecado. Mas assim como Eliseu, ele veio para cumprir o mandato, completar a missão de Elias. E o que Eliseu fez para completar a missão de Elias? Se a missão de Elias é trazer juízo sobre Acabe e Jezabel, é acabar com o culto a Baal, por que Eliseu anda por aí curando, multiplicando pão, fazendo banquete para os exércitos estrangeiros? O que Eliseu está fazendo? Então essa é a pergunta, mas completando aqui, as profecias sobre a volta de Elias. Então Malaquias 4 fala que ele vai restaurar, vai tornar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais.
Alguém acha que precisa fazer isso hoje, ou a gente já está, a gente pode ticar esse item aqui e falar assim, tá ótimo aqui. É lógico que isso não está falando sobre toda a humanidade, mas vamos pensar sobre a igreja. Não está bom nem na igreja. Então, esse aqui foi tirado de Lucas 1, quando o anjo apareceu para Zacarias, pai de João Batista, e falou, sua esposa vai ter um filho, ele virá no espírito e poder de Elias, para fazer o quê? Ele fala várias coisas, para ir adiante do Senhor, mas ele fala, eu escolhi esse tópico aqui porque inclui os outros, ele vem para preparar um povo para a volta do Senhor. Ele fala de converter os rebeldes para a justiça, ele fala sobre restaurar o coração dos pais aos filhos. E Jesus, em Mateus 17, também fala que Elias vai voltar para restaurar todas as coisas. Então, escolhi 3 tópicos principais que eu acho que a gente pode ver nas profecias que falam sobre a volta de Elias antes do dia do Senhor. João Batista cumpriu em parte porque ele veio antes da primeira vinda, mas isso vai acontecer na segunda parte. Então agora só queria falar sobre esse caminho de Deus. Nós não podemos conhecer a Deus se nós ignorarmos que Deus é um Deus de juízo. Se você tirar juízo, Deus não é um Deus de juízo, aí tem aquelas coisas assim, no Velho Testamento ele fazia isso, mas agora veio Jesus, não tem mais isso, nós não estamos entendendo realmente quem é Deus. Então Deus é um Deus que vai completar o seu plano, tem um plano maravilhoso, que nós temos em toda a Bíblia. Esse plano vai chegar ao seu ponto final na segunda vinda. Ponto final dessa etapa, porque o plano de Deus continua eternamente. Quem acha que vai ficar sentado, não em berço esplêndido, em tronos, em nuvens, tocando harpas, não fazendo nada, eu tenho uma notícia para você. Deus é um Deus dinâmico, Ele não vai deixar você fazendo nada, graças a Deus. Eu amo essa qualidade de Deus, que vai ter desafios, vai ter coisas para descobrir. Quem gosta de pesquisar vai poder pesquisar, quem gosta de descobrir coisas novas, você vai poder descobrir coisas novas. Quem quiser explorar um planeta, uma galáxia, ou um universo novo, vai ter isso também, vai ter muita coisa. Agora a Bíblia não fala sobre o que é, para que é, então a gente não sabe nada sobre como vai funcionar isso. A única coisa que a gente sabe é que isso aqui é um preâmbulo, isso aqui é uma introdução. O que vai acontecer mesmo na eternidade, nós nem sabemos praticamente nada, mas vai ser algo muito desafiador, muito maravilhoso, sempre descobrindo coisas, nunca vai ser monótono. Amém, irmãos? Não fique sonhando com monotonia, com descanso, que você não vai ter cansaço para ficar querendo descansar, tá bom? Não vai ter cansaço, não vai ter nada impedindo, então coisa maravilhosa. Mas o plano de Deus, então, para essa etapa da terra, da vida que nós temos na Bíblia, vai terminar com a volta de Jesus. A volta de Jesus vai colocar justiça. Quer ver? Abram comigo em Isaías 11. Eu queria mostrar como o reino maravilhoso, o milênio, as coisas maravilhosas que Deus vai fazer quando Jesus voltar. Claro que nós devemos ter muita esperança nas coisas boas que vão acontecer. A maioria da igreja pensa que quando Jesus voltar, Ele vai nos levar embora para o céu. Mas na verdade a Bíblia mostra que Ele vai voltar para estabelecer o reino dele na terra. Então você tem muitas descrições, inclusive em Isaías, falando sobre as coisas maravilhosas que Deus vai fazer aqui na terra, com essa criação restaurada. Olha aqui, restaurando todas as coisas, faz parte da missão de Elias. Então, Isaías 11 fala, eu vou começar no versículo 1, do tronco de Jessé, Davi, brotará um rebento, das suas raízes um renovo frutificará.
repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Então está falando de Jesus. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Agora, quando você está lendo uma profecia sobre Jesus no Velho Testamento, geralmente nós tentamos aplicar para a primeira vinda de Jesus. Você vai descobrir, se você prestar muita atenção nas profecias do Velho Testamento, que os profetas falaram da primeira vinda. Isaías 53, por exemplo, fala sobre Jesus, como que ele sofreu e tal. Mas a maioria das profecias no Velho Testamento ou misturam ou falam praticamente só da segunda vinda. Como é que eu sei que esse aqui é da segunda vinda? Porque está falando, ele, versículo 3, não julgará segundo a vista dos seus olhos. Jesus não veio a primeira vez para julgar, Jesus não julgou ninguém. Nem repreenderá segundo o ouvido os seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres. Gente, presta atenção numa coisa. Tudo que você sonhou sobre um governo justo, ou vocês nem sonham mais com isso. Tudo que você já sonhou sobre um governo justo vai acontecer com Jesus. Ele vai julgar, assim, isso não está falando sobre uma época no céu que nem tem pobre mais. Está falando que ele vem, aí é um outro assunto, né? Só estou querendo dar um vislumbre aqui. Ele vem, vai julgar, vai ter muita morte, vai ter muita destruição, porque ele vai julgar todos os povos que estão irados contra Deus, né? Tem várias descrições disso, como os exércitos vão se reunir contra Jerusalém, mas aí pode envolver todas as guerras nas universidades, na política, nos negócios, todo mundo que é contra Deus, que está querendo estabelecer uma coisa em inimizade contra Deus, dizendo, nós podemos fazer. Tem pessoas, irmãos, tem gente que você pode ver, ler o que eles escrevem, ou ver na televisão, tem pessoas que têm ideias maravilhosas, e Deus vai saber como separar tudo isso, mas muitas dessas pessoas estão sonhando com uma coisa sem Deus, como aquela famosa música dos Beatles, né? Imagine, né? Sonhando. Talvez, eu não posso julgar, talvez ele estivesse pensando uma coisa certa, sem religião. Eu também quero uma coisa sem religião. Mas se é sem Deus, que muitas pessoas pensam, sem Deus, os cientistas tentando descobrir um jeito de explicar o universo sem Deus, estão empenhados, estão tentando, estão usando os melhores cérebros do mundo para tentar colocar Deus fora da equação. Literalmente, que eles estão fazendo as coisas com equações mesmo. Eles estão tentando achar um jeito de não precisar de Deus. E da mesma forma os políticos, da mesma forma os da educação, os que trabalham com artes, todas as coisas estão sendo feitas hoje sem Deus. Então, quando Jesus voltar, a Bíblia fala que ele vai exercer juízo contra as pessoas que se levantaram contra Deus. Salmo 2, por que os povos estão imaginando coisas vãs? Deus está rindo porque tem um dia que ele determinou em que o filho dele vai reinar em Sião, aqui na terra. Mas gente, vocês ficam alegres em pensar em juízo? Não é uma coisa alegre. Mas ele descreve, Jesus, versículo 3, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E depois disso é que vem essa cena fantástica que todo mundo sonha também, que é maravilhoso, né? Que você vai poder
abraçar de verdade, né? Não um urso de pelúcia, mas um urso de verdade, é outra coisa que, né, vai ser fantástico, a gente poder abraçar um leão, um urso, né? Toda a natureza vivendo em harmonia. Mas para que isso aconteça, você não pode ter essa descrição aqui de toda a natureza vivendo em harmonia sem ter justiça. Agora, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: Jesus vem para trazer justiça. Elias não entendeu, ele achou que Deus ia fazer na hora. João Batista, que foi o Elias que veio, né, cumpriu a primeira parte desse retorno de Elias, João Batista não entendeu por que Jesus estava curando, cuidando de criancinhas. Ele achou que Jesus ia vir para tirar Herodes, que está pecando, que está vivendo em adultério. Ele pensou: Jesus, eu estou aqui na prisão e o Senhor não está fazendo nada. João Batista não entendeu, mas ele estava entendendo uma coisa que hoje nós não entendemos, que o reino de Deus precisa de juízo. O reino de Deus precisa tirar o vírus. O reino de Deus, por mais que isso nos incomode, por mais que a gente ache horrível pensar no nosso Jesus querido trazendo fogo sobre a terra, ferindo a terra, nós precisamos entender que o juízo virá. Mas, aí vem a parte boa. Antes do juízo, vem uma coisa que eu queria ter uma faixa assim, de um lado ao outro dessa sala, assim, que chama, eu queria colocar assim um longo, com muitos Os, assim, na larga, assim, aqui, só para representar, né? Longanimidade. Toda a longanimidade de Deus, Deus aguarda. Então, por que Eliseu demorou tanto para ungir Azael e Jeú? Porque não foi nem da cabeça de Eliseu. Deus usou Eliseu com graça, com misericórdia. Todas essas histórias que a gente estudou até agora, todos os episódios da vida de Eliseu, para que serviam? Não é, essas coisas que Eliseu fez não foram o cumprimento, não foi assim, mas o que Eliseu está fazendo para completar a missão de Elias? O que Eliseu está fazendo? Por enquanto nada. Para que então Eliseu foi tão cheio de amor que curou as águas, abençoou viúvas, deu um filho para a mulher que não tinha, multiplicou pães, tirou o veneno da panela e assim por diante, trouxe paz para um rei que não merecia paz, né? Ele mandou os exércitos da Síria embora 2 vezes, um rei que não estava servindo a Deus. Por que Eliseu está fazendo isso? Então agora eu quero ler com vocês em Romanos 2, para entender esses caminhos de Deus, e aquilo que eu tenho falado várias vezes aqui, eu peço a Deus que Ele escreva no meu coração e no seu, porque Deus está agindo ainda de acordo com essa etapa de Eliseu. Ele está nos dando tempo, Ele está nos dando um espaço de tempo, Ele está sendo bondoso, Ele está permitindo que haja paz, que haja até prosperidade para governantes no Brasil, em outros países. Ele está permitindo que aconteçam coisas boas. A gente está um pouco sem chuva, mas nós não estamos sofrendo. Alguém está sofrendo ainda? Nós não estamos sofrendo ainda. Não veio ainda o juízo. Quando vier o juízo é diferente. Se nós estivéssemos debaixo do Estado Islâmico, eu diria que nós já estaríamos, né, aquela parte, os cristãos que estão lá, estão vivendo um momento de juízo. Não por causa deles, mas esse juízo vem. Mas para nós não veio ainda. Deus ainda está usando de longanimidade. Ele está tolerando. Eu quero ler 2 textos em Romanos. Um está no capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas,
pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, porque tu que julgas fazes o mesmo. Aqui ele está explicando que quando nós julgamos os outros, e aqui, gente, que Deus fale com cada um de nós, porque o que a gente mais faz é julgar os outros. Fala a verdade. O que a gente mais faz é criticar outros cristãos, os políticos, os educadores. O que a gente mais faz é criticar. E ele fala aqui que a gente não deveria criticar. Ele está usando a palavra julgar, mas julgar é criticar. É como se a gente fosse bom e os outros fossem ruins. Ele diz, não é assim. Bem sabemos, versículo 2, que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu? Então o versículo central aqui para a gente meditar é o versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Lembra o que eu tenho falado algumas vezes com Acabe? Deus deu um livramento fantástico para Acabe. Mas, gente, Deus vai livrar Acabe, lá acho que no capítulo 20, Acabe recebeu livramentos 2 vezes. Acabe não merecia livramento. O que Deus estava fazendo? O que Deus estava fazendo? Ele estava usando a bondade dele para nos levar ao arrependimento. Então eu tenho feito essa pergunta, isso tem me impressionado nos últimos tempos. A gente pergunta muito, ó Deus, por quê? Quando acontece uma coisa ruim na nossa vida. Quantas pessoas perguntam por quê quando acontece uma coisa boa? Por quê? Porque a gente acha que não. O bom é o correto. Deus me ama, eu sou um filho bom, é claro que Ele vai fazer coisa boa. Essa não é a reação certa. A reação certa quando acontece uma coisa boa, qualquer coisa boa, é Deus, por quê? Eu não mereço essa coisa boa que o Senhor fez. O Senhor está querendo dizer alguma coisa? A gente faz isso quando acontece uma coisa ruim. O Senhor está querendo falar alguma coisa, Deus? Mas quando acontece uma coisa, Ele que fala assim, você está desprezando as riquezas da bondade, tolerância e paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus te leva, quer dizer, quer te levar, a finalidade de Deus usar a bondade é para nos levar ao arrependimento. Quando Deus agiu bondosamente no tempo de Eliseu, 2 vezes, no capítulo 6 de 2 Reis, essas histórias que acabamos de estudar, 2 vezes, 6 e 7, no final, no capítulo 7, com os leprosos, 2 vezes Deus livra Israel dos exércitos estrangeiros. O povo de Israel não merecia esse livramento. Eles não se arrependeram, não jejuaram, não voltaram para Deus, não fizeram nada que normalmente é um pré-requisito para Deus agir. Eles não fizeram nada disso. Então, por isso que agora no capítulo 8, chegou a hora de Eliseu ungir Azael, rei sobre a Síria. E nós vamos ver essa história domingo que vem, mas Eliseu, só antecipando um pouco a história, Eliseu fala, você vai ser o próximo rei. Aliás, antes de falar isso, ele encara, ele olha, e assim, o profeta, o homem de Deus, você pode imaginar que numa pequena medida, ele está representando Jesus ali. E Jesus estava olhando para Azael, a Bíblia diz que ele ficou olhando fixo para Azael, de tal forma que Azael ficou embaraçado. E depois o profeta Eliseu começou a chorar. E Azael falou assim, por que você está chorando?
Ele falou assim: porque eu estou vendo o que você vai fazer com o povo de Israel. É como Jesus que chorou sobre Jerusalém. Jesus falou: vem juízo sobre Jerusalém. Mas isso não é uma coisa boa. Não sinta nenhum resquício de pensamento falando assim: Jesus vai voltar, ele vai julgar esses políticos sujos, esses cientistas ateus, que bom! Você tem um sentimento, eu de vez em quando eu confesso isso, que eu acho que é um sentimento horrível no meu coração. Quando fala assim que um bandido foi morto no tiroteio, vocês acham bom isso? Eu acho bom. Às vezes eu tenho um sentimento assim: puxa, né, que bom, né, o cara estava querendo matar, estava assim, que bom. Aí eu falo assim: meu Deus, o que eu estou sentindo? O que é isso que eu estou pensando? Gente, seja um pouco honesto. Quando você pensa que Jesus vem para julgar a terra, e todas essas pessoas altivas, todas essas pessoas que falam que não precisam de Deus, eles vão ser julgados diante de Deus. E não é só julgamento de morte, é condenação eterna. Gente, nós não podemos achar isso bom. As duas testemunhas no Apocalipse, né, que nós vimos isso, as duas testemunhas em Apocalipse 11, eles trazem juízo de Deus, mas eles profetizam vestido de pano de saco, porque eles choram pelas coisas que eles estão trazendo. E a bondade de Deus vem para nos preparar. A missão de Elias no último tempo é preparar o caminho. É isso que Eliseu estava fazendo. Ele estava trazendo a bondade de Deus. Então, mais um texto, eu sei que nosso tempo já acabou. Romanos 9 também. Só vou pegar um versículo aqui. Romanos 9 é um assunto teológico muito profundo, mas eu não vou entrar nisso. Eu só queria que vocês pegassem esse versículo 22. Romanos 9, 22. Que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então, só traduzindo isso aqui, ele está dizendo que tem pessoas que não vão se arrepender, tem pessoas que são instrumentos do mal, mas Deus está tolerando, Deus está suportando, porque Ele ainda quer mostrar a misericórdia dEle para muitas pessoas. Então, isso é para a gente entender esse contexto, né? Eliseu vai cumprir essa missão, ele vai completar essa missão de Elias. Ele vai ungir, né? Nessa história estamos vendo, ele já vai indicar para Azael que ele vai ser o próximo rei, mas ele fala e chora: você vai ser um rei cruel, você vai fazer coisas horríveis, mas Deus está permitindo. E ele manda o filho do profeta também ungir Jeú, que vai fazer muita destruição. Mas por que Deus faz isso? Porque chegou o momento em que Ele tinha dado chance após chance após chance. Quantas chances Deus vai dar ainda para nós? Não vamos pensar de outros. Quantas chances Deus ainda vai dar para nós? Ele usa bondade, não para que a gente se torne convencido, arrogante, achando que nós somos melhores do que as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Aliás, a igreja tem um grande problema de achar que sabe quem é de Jesus e quem não é. Nós não sabemos. Tem muita gente que nós colocamos naquele bolo de ímpio. Eu procuro nem usar essa palavra. É uma palavra até bíblica. Mas eu não gosto de usar a palavra ímpio, nem incrédulo, porque quem sou eu? Eu sei quem é ímpio, só porque não faz parte da minha igreja, ou porque não seguiu a minha fórmula, não aceitou Jesus do jeito que eu aceitei, não acredita nas doutrinas que eu considero como centrais. Isso não significa que as outras pessoas são ímpias.
Não use essa palavra, Deus não colocou. Paulo falou isso em Romanos 2, acabei de ler com vocês. Quem é você para julgar os outros? Quem sabe você está agindo? Quem sabe eu estou agindo com essa arrogância? Nós sentimos horror, repugnância por aquilo que o Estado Islâmico está fazendo. Mas eu li esses dias um missionário daqui de Americana, que está lá no Oriente Médio, falando, eles são pessoas também por quem Jesus morreu. Deus precisa mandar alguém, precisamos orar para que Deus alcance algumas dessas pessoas. Tem gente abandonando, tem gente sendo iludido, indo para lá, dando a vida. Eles estão acreditando numa escatologia que é meio parecido com a nossa. Só que estão fazendo tudo da maneira totalmente errada, mas eles estão acreditando que vem um Messias, que vem e que eles estão preparando o caminho para a volta do Messias. Eles acham que estão fazendo isso. Eles talvez estejam sendo mais sinceros e mais dedicados do que nós. Por isso que eu pergunto, nós acreditamos que Jesus vai voltar? Nós realmente estamos vivendo, estamos dispostos a fazer algumas coisas que eles estão fazendo da maneira certa, né? Dedicando nossa vida, preparando o caminho para Jesus? Nós estamos usando a bondade de Deus para que haja arrependimento na nossa vida? Então, essas são as perguntas que nós devemos fazer. Nós devemos ter muitas perguntas para Deus, muitas perguntas. Quanto mais perguntas você tem, mais chance. Não é o número de perguntas que eu estou querendo dizer assim, mas tem que ser perguntas fortes. Quanto mais forte, eu deveria dizer, quanto mais forte é a sua pergunta diante de Deus, quanto mais forte é o seu desejo de entender o que Deus está fazendo, mais chance você tem de ter uma resposta de Deus, porque Deus gosta de responder, mas Ele quer responder para quem realmente está sério, que está realmente buscando. Senhor, longe de nós falar ou olhar para alguém como se nós fôssemos os certos, como se nós tivéssemos a resposta, soubéssemos tudo que vai acontecer, e também como se nós já estivéssemos preparados para o dia do Senhor. Ó Deus, manda mesmo Elias e Eliseu antes da tua vinda. Manda, ó Deus, um ministério forte, ó Deus, para nos levar ao arrependimento, para preparar o caminho, ó Deus, para voltar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Muda a situação, Senhor, ajuda-nos a buscar isso com todo o nosso coração. Ó Deus, alguma coisa nós estamos fazendo errado, senão, ó Deus, nós não estaríamos nessa condição. Alguma coisa está errada, tem Baal no nosso meio, tem um vírus de Jezabel atuando entre nós, alguma coisa está acontecendo, Senhor. Ó Deus, assim como Elias veio com essa missão, e não foi uma missão curta, nem fácil de se realizar, ó Deus, usa os teus métodos, tanto de juízo que o Senhor usou com Elias, como de misericórdia, como o Senhor usou com Eliseu. Ó Deus, usa os teus meios para trabalhar conosco e ajuda-nos a ter um coração, ó Deus, preparado, sensível a Ti, Senhor, para que essas coisas boas, esse tempo bom que nós estamos vivendo aqui no Brasil, a gente reclama, mas é um tempo bom porque nós temos liberdade, nós não estamos passando falta, nós não estamos passando fome, nós não estamos sofrendo nada em comparação com tantas pessoas, até no nosso tempo, que estão sofrendo muitas coisas. Ó Deus, e isso pode mudar, não sabemos quanto tempo o Senhor vai permitir que essa bondade Tua seja uma oportunidade para arrependimento. Ajuda-nos, Senhor, pedimos e suplicamos em Teu nome. Amém.